pai que ainda tenta manter um pouco essa história no samba, na cultura negra, no próprio estilo de vida das pessoas. Ramos é minha vida, é minha história, foi aonde eu nasci. Para mim, é como se fosse um pedestal, que é dentro mundial, conhecido mundialmente. Onde é Ramos? É ali, é diamante, é ouro, é brilho. Coisas que aconteceram na minha vida que eu nem tinha uma previsão dessa. A semente do Cacique de Ramos está, obviamente, no bairro de Ramos. O Carnaval de Ramos dos anos 50, 60 era muito forte. Então, o lugar onde todos os blocos se reuniam, onde havia coreto, até desfile de escola de samba, era a Rua Nossa Senhora das Graças. Meu pai era conhecido como Grampão. Era conviver com essa turma toda. Em 61, 3 grupamentos que acabam representando 3 famílias negras festeiras da Zona da Leopoldina se juntam para fundar o Cacique de Ramos e que se considera como data oficial de fundação 20 de janeiro de 61. O Cacique é uma instituição familiar desde o seu nascimento, com as 3 famílias que construíram essa história primeiro, né? Eram famílias ligadas às religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé, então muitos desses pioneiros do Cacique tinham nomes de indígenas, que a gente sabe que na tradição da Umbanda do Rio de Janeiro remete à linha dos caboclos, né? Então, o Biraci, o Birajara, o Birani, né? Então, quando eles se reconheceram como um bloco, vamos fundar um bloco, assim, foi quase espontâneo, né? Vamos ser os caciques de Ramos. Até porque o cacique tinha um sentido de maioral. O foco principal era o grande bloco naquela época, né? Que era o Bafo da Onça. Então, para enfrentar uma onça, não poderia ser mais do que um índio guerreiro, né? Tinha que ser um cacique. O bloco mais tradicional do Carnaval do Rio de Janeiro, que todo ano sai com um lugar oficial no centro da cidade. Os 3 dias nós estamos na Avenida Chile. E aqui nós não paramos o ano todo. Nós temos pagode todo domingo. Todo domingo, a partir das 17 horas, nós temos pagode aqui na quadra. E o terceiro domingo do mês temos uma feijoada, que começa às 13 horas. E isso aqui dá emprego para muita gente aqui. A rua fica repleta de barracas, os vizinhos tudo botam barraca na rua. É um bloco que tem uma identidade visual específica, cores específicas, né? Esse símbolo, que é esse índio, esse indígena estilizado, desde 61 há essa opção pelo Cacique de Ramos, né? O Cacique de Ramos, ele é patrimônio da cidade, né? Patrimônio cultural e material, mas ele é um bloco de embalo. O bloco de embalo não tem enredo, mas mesmo assim, o presidente Bira entendeu da importância para a gente contar essas histórias, né? Então, assim, a gente já fez homenagem ao Rio de Janeiro, seus 450 anos, fizemos homenagem à Olimpíada, no ano da Olimpíada, fizemos homenagem, né, esse ano que é o amor, aos Tamarindos de Ouro, que é o Grupo Fundo de Quintal, homenageando todos aqueles que fizeram parte. É o Cacique de Ramos, dono de todos os ramos. Um chão sagrado, uma tamarineira sagrada, entendeu? Só traz felicidade, não a mim, a qualquer um que pisa nesse solo da tamarineira se sente totalmente realizado. Essas tamarineiras têm uma história muito bonita, né? Porque elas já estavam aqui quando o Cacique de Ramos vem para cá e a mãe do Bira e do Birani, que era uma mãe de santo, ela tinha, digamos assim, preconizado para os filhos, olha, vocês precisam encontrar um espaço para o Cacique de Ramos onde tem árvores, para que essa agremiação ela possa florescer embaixo dessas árvores. E não é que eles encontraram? Ela nos dá, né, o carinho, nos dá a sombra, nos dá o fruto, mas ela está ali nos mostrando que tudo é possível. O samba é alta bandeira, até a tamarineira.
se reuniu informalmente aqui nesse espaço, começa a trazer outros amigos, outros familiares, e o que o sambista sabe fazer é pagode, né? E o pagode no sentido mesmo, na acepção da história da cultura afro-carioca. Pagode como reunião de sambista, onde tem música, onde tem encontro, onde tem comida e bebida, né? Esse é o sentido do pagode, a reunião, né, de sambistas, né? Pixinguinha, Bide, Honório Guarda, Gastão Viana, João da Baiana, pessoas influentes na música, no samba autêntico, no samba de raiz. E esse convívio me transmitiu, dentro do meu estado de espírito, uma sensibilidade que eu abracei de coração, até me emociono quando eu falo, de fazer uma continuação da história desses grandes nomes. Antigamente tinha um pagode ali, da Tamarineira, que era Partido Alto. Ficava Zé, Arlindo Cruz, falecida Bete Carvalho. Ninguém sonhava o poder que é hoje. A Bete Carvalho, que já era uma cantora com uma trajetória, né, com discos gravados, ela é trazida aqui pelo Alcir, que era um jogador do Vasco da Gama, que também tinha uma circulação pelo mundo do samba, né? Ele morava aqui perto em Bom Sucesso, e o Alcir era amigo da Bete e falou, olha, tem um negócio muito bacana acontecendo na quadra do Cacique. Mas é importante dizer assim, não era um pagode como a gente entende hoje, um evento, era uma reunião de amigos, né? E essa reunião de amigos, a Bete chega aqui e se encanta. Porque ela vê uma verdade ali. Ela vê, na verdade, ali uma recriação da tradição. O que os caras estavam fazendo naquele momento não era nada diferente do que os sambistas anteriores já não tinham feito. Para, não vou brigar. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar, pode chorar. E, no sentido de renovação também, os instrumentos que a Bete Carvalho toma conhecimento aqui. São instrumentos novos, né? Fruto dessa criatividade de alguns sambistas que circulavam aqui por esse espaço. E a gente está falando do repique de mão, que foi criado pelo Birani, o tantã, que o sereno dá uma forma, né? E o banjo, que foi criado pelo Almir Neto. É o grupo mais premiado no Prêmio da Música Popular Brasileira dentro do nosso querido Rio de Janeiro e Brasil. Eu conheci o mundo todo através do grupo Fundo de Quintal, cantando Fundo de Quintal. Para o maior fruto desse espaço, que é o grupo Fundo de Quintal, que surge com componentes do Cacique de Ramos a partir desse pagode, desse movimento que se desdobra dos anos 80 em diante. Vamos brincar juntinhos, água na boca pra quem ficar sozinho. As nossas brigas não podem continuar, porque nosso amor não pode se acabar. Ramos surge ainda no Brasil Colônia, né? E ele é intimamente ligado com a Igreja da Penha, né? Ramos, Bom Sucesso. E esses bairros fizeram parte, no século XVI, de uma sesmaria. Foi uma concessão de terras, né? Uma sesmaria era um território grandioso, muito maior que uma fazenda, que a coroa concedia a particulares para ajudar no povoamento da colônia. Ramos, ele cresce, ele surge mais ou menos nessa época, mas é só uma planície, com nada, só com pequenas estradas que os índios abriram. O nome do bairro a origem dele é do nome da família Ramos, tá? Existia uma família no local que o sobrenome era Ramos, e como eles eram detentor de parte das terras e eles começaram a lotear essas terras, na época da expansão da estrada de ferro, eles precisavam de lugares para passar o trem, né, que ia em direção a Petrópolis. A corte brasileira precisava de uma autorização para passar por dentro das terras da família Ramos. Então, o capitão Ramos e seus descendentes eles autorizaram a passagem da linha de trem. Eles só pediram uma coisa para a corte, que construísse uma parada para que ele pudesse embarcar com a sua família. Essas terras aqui onde passa a linha de trem, elas foram pertencentes ao antigo Engenho da Pedra. E em 1840, elas foram compradas por um português chamado Francisco Ferreira Rego, né? Só que, tempos depois, outros também descendentes da dona lá do Engenho da Pedra venderam esses terrenos. Então, assim, eram vários sitiantes.
Lá do outro lado de Ramos, a gente tem praticamente dividido em duas famílias. A família Ramos e a família Rego, tá? E, inclusive a família Rego é a mais conhecida. Por quê? Porque quando a família Rego chega e adquire essas terras ainda no século XIX, ela adquire as terras onde tem um sítio, onde tem a parte onde é o Morro do Alemão, e dali eles começam a abrir ruas, tá? E vocês podem reparar que todas as ruas do outro lado ali de Ramos é tudo em homenagem à família. Leopoldina Rego, João Rego. Leopoldina, ela abre uma escola, né, ainda final do século XIX, uma escola para meninas, o que é algo também muito interessante, porque o ensino primário era destinado exclusivamente para meninos. Ali era a casa dela, só que ela, pensando em alfabetizar as crianças que já existiam no bairro, isso na década de 10, ela fez uma obra na casa dela, matou a sala e fez um colégio, considerado o primeiro colégio do bairro de Ramos, onde é a Rua Professor Lacer. Falar do bairro de Ramos é falar também da história da igreja Nossa Senhora da Conceição de Ramos, sob o patrocínio da própria Nossa Senhora Imaculada Conceição, sob o título de Imaculada Conceição, que é a mãe de Jesus, Jesus sendo Deus, mãe do próprio Deus. Um grupo de 7 moradores do bairro de Ramos se juntou para fundar a Irmandade Nossa Senhora da Conceição, em 1923. A igreja era uma referência, era um local de encontro. Por isso, essa igreja tem um papel social também, de agregar, reunir pessoas. Fui diagnosticada com 1 ano entre a vida e a morte. A mãe fez uma promessa e apareceu uma medalha na minha radiografia e eu fui curada. Eu estava com pneumonia e derrame pleural. Eu tenho uma ligação muito forte com Nossa Senhora por conta da devoção do meu pai. Ele era muito católico. Eu tenho muito claro a lembrança dele juntando as minhas mãos e fazendo a oração da Ave Maria às 18 horas. Meu filho foi parar na escola e lá ele apresentou alteração no comportamento. Aí fui encaminhada para cá, para os fundos da igreja, onde tinha uma excelente médica, que eu sou grata até hoje, que conseguiu diagnosticar uma má formação no meu filho através de um exame antigo e me encaminhou. Então, graças e louvores a Nossa Senhora. Somos pais de 3 meninas, né? A do meio tem 15 anos que retornou para Deus e nós tivemos uma epidemia de dengue aqui no Rio de Janeiro e ela contraiu a dengue, que passou para o sistema nervoso central e ela teve encefalite. E aí eu vim aqui e pedi à mãe que, se fosse a vontade de Deus levá-la, que ela era dele, né? Que ele levasse, mas que me desse força. E que se ele pudesse reconsiderar e me devolvê-la com saúde, eu ia ficar eternamente grata. E aí eu estava na igreja, quando eu saí, que eu fui para o hospital, ela foi na minha frente, do meu marido. Eu peço saúde, eu peço prosperidade, eu peço para ser abençoada, para Nossa Senhora iluminar os nossos caminhos. É onde eu recarrego minhas energias, é onde eu só venho agradecer pela saúde e a cura. Comemorando 100 anos é comemorar também o bairro, é comemorar também a civilização, é comemorar também os moradores, aqueles que aqui viveram, aqueles que aqui construíram suas primeiras casas. A festa do centenário da paróquia contou com a presença de um dos filhos mais famosos do bairro de Ramos. Conhecido pelo repertório romântico, o cantor Elimar Santos participou da cerimônia cantando músicas religiosas. Ouve as
que aos céus ascendem, o vento conduz a nós, Virgem Maria, rogai por nós. A zona norte do Rio de Janeiro, principalmente essa área, né, Ramos, Penha, Olaria, Bom Sucesso, Inhaúma, foi uma área marcada muito em meados do século XX como uma área industrial, né? E na década de 80 essas indústrias caíram muito. Então, assim, a cultura local também foi junto, né? E a gente ficou com aquele tom pejorativo, né, de um subúrbio caído, sem cultura, quando na realidade aqui foi um polo durante muito tempo. Era um empreendimento composto por uma sala de cinema e uma galeria, né? Uma proposta muito moderna para a época. A galeria ela foi inaugurada antes do cinema, então ela foi inaugurada em 59 e o cinema foi inaugurado em 9 de dezembro de 62. Tinha uma novidade que era a tela em formato widescreen. A maior tela que dizem do Brasil, tem alguns que falam que até da América Latina, né? O fato é que foi, na época, o maior cinema do estado da Guanabara. O Cine Rosário foi um grande empreendimento para a época, inaugurado em 12 de outubro de 1938. Ele é um cine-teatro, então ele era composto por um hall de entrada, um balcão e a plateia, né? E ele podia ser usado como casa de espetáculos. Em 94, a Prefeitura publicou um decreto criando o bairro da Maré. Essa medida trouxe mudanças significativas para os moradores de Ramos. Por exemplo, esse é o Piscinão de Ramos. Ele foi inaugurado em dezembro de 2001. Uma estrutura foi montada na areia da Praia de Ramos, que hoje atrai milhares de turistas. Apesar do nome, hoje essa área pertence à Maré. O Piscinão de Ramos representa o resgate de uma praia que estava morta há muito tempo. Nós podemos observar que a Praia de Ramos ela foi uma das mais, se não a mais importante da região. A Praia de Ramos, que exatamente estava localizada entre dois portos que existiam aqui, o Porto de Mariangu e o Porto de Inhaúma, dois portos não existem mais. Mas aqui sempre foi um lugar de diversão da população. A população de todo o subúrbio, pegando de Vigário Geral a Manguinhos, vinham para cá se divertir. Ramos não existiria sem a Praia de Ramos. Veio no Piscinão de Ramos, não comprou nada com Bela do Piscinão de Ramos, não veio no Piscinão de Ramos. A diferença do Piscinão de Ramos para a Zona Sul é que aqui é só lazer, é super tranquilo. Tudo paz e alegria, respeito, e família. Minha vida é aqui, eu chego aqui 7 horas da manhã e só saio daqui 8, 9 horas da noite. Curtindo a vida, né? A vida é isso aí, a vida é praia, é lazer. Os melhores dias são sábado, domingo e feriado. Ainda mais quando tem aquele feriadão de sexta-feira ou de quinta-feira. Aí é muito bom. Como tá muito quente, acho que vale a pena sair de casa e se molhar. E eu já me acostumei ali, tava quentinha a água, mas agora já tá tão gostosa que você quer ficar, não quer mais sair. Pode olhar para as crianças ali, que não querem mais sair da água. Vamos refrescar? Brinda aí com o microfone. Então tá bom. Ramos sempre foi
caracterizada por um samba muito forte, um pagode muito forte. Porque a Praia de Ramos é uma das principais responsáveis, porque aqui existia o famoso banho à fantasia, né? Onde escolas de samba de todo o subúrbio vinham para cá, realizavam uma festividade, tipo um campeonato, em que os campeões eram premiados, e isso promovido muito por jornais da época, e depois você existia o banho de mar, onde você botava fantasias de um determinado produto e ele se dissolvia na água. O papel fundamental de uma escola de samba é, primeiro, que é um espaço extremamente democrático, de cultura, que absorve, a escola de samba, ela absorve todas as outras manifestações culturais. Então, dentro de uma quadra de escola de samba, você tem N atividades culturais que se juntam para que promova um desfile. Quem não sabe o que é o amor, não sabe o que é ser feliz. Quem não sabe o que é sambar, não sabe o que é imperatriz. A escola de samba foi fundada em 1959. Eram médicos, farmacêuticos, jornalistas que fizeram esse início, né, de escola, e eles se reúnem e fundam uma Imperatriz, né? Mas eles falaram assim, poxa, a gente tem que ir um pouco além do bairro de Ramos. Então, quando escolhem o nome Leopoldinense, é justamente para abraçar todos esses bairros que compõem o que a gente entende como essa zona norte do Rio de Janeiro, esse subúrbio do Rio de Janeiro, que é o subúrbio da Leopoldina. Descobri seu testamento e fiz um manual, sonhei a vida feito carnaval, em devaneios e magia, cerquei por todos os lados, riscando a pé no talão, apostei na coroa e no coração. Eu sou moradora de Ramos há 72 anos, porque é a minha idade. Então, desde que vim da maternidade que eu sou bairrista, né? E pretendo ser até meus últimos dias. O bairro de Ramos é um bairro muito festivo, e a Imperatriz Leopoldinense, os carnavais, né? Do lado de lá da estação de Ramos tinham desfiles maravilhosos, antigos, a minha família trazia desde pequeno para assistir, né? E depois eu comecei a participar da Imperatriz. Na bandeira tem 11 estrelas. Então essas 11 estrelas são justamente as estações de trem que vão percorrendo esse ramal. A estrela maior é de Ramos, que é a sede da escola. Desfile, eu tenho 52 desfiles pela escola. Meu sangue realmente é verde e branco. Eu moro em Copacabana, mas o umbigo está aqui em Ramos, não tem jeito, na Imperatriz, no verde e branco, na nossa coroa. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Eu, para cantar, sou péssimo. Sou Donzília Gomes, portuguesa, e vim para o Brasil para trabalhar. Aqui encontrei o meu céu, a minha vida. Eu adoro o Rio de Janeiro, sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Porque aqui meus filhos nasceram, foram criados, e a minha vida foi feita aqui. Minha vida foi feita aqui, aqui começou a minha vida, então eu tenho muita paixão por Ramos. Tinha um berço aqui, eu tô aqui no bairro desde 1980, nascido e criado aqui nessas ruas aqui, brincava aqui, pipa, bola, tudo a gente fazia aqui. O Bar da Portuguesa faz jus ao nome, a inspiração lusitana está inclusive no cardápio. Eu fazia bolinho de bacalhau, não dava certo. O bolinho desandava, e outra hora o bolinho ficava escuro, até que um dia eu acertei. Além da comida saborosa, o Bar da Portuguesa guarda uma história de um dos maiores gênios da música brasileira. No final dos anos 60, aqui era uma parada obrigatória para Alfredo da Rocha Viana Filho, ou simplesmente Pixinguinha. Todo dia de manhã vinha tomar café aqui, ele, a esposa e o cachorrinho dele. No Bar Portuguesa ficam as lembranças mais bonitas de Pixinguinha, uma estátua e uma roda de choro semanal.
Esse evento ele busca trazer uma parte de uma história quase que esquecida com relação aos choros nos subúrbios. Praça São Salvador, Urca, Catete, né? Onde tinha choro a gente ia, aqui não tinha nada, absolutamente nada, nada. Eu idealizei, né? Eu falo que essas energias, elas vieram assim, né? Estavam no ar e elas chegaram até mim e falei assim, vamos fazer o trem do choro, né? Que aí a gente coloca, né, bem com esses músicos, passando por esses quintais onde tinha as rodas de choro suburbanas, né, que a gente vai passar pelos quintais e vamos fazer o trem. A gente conseguiu reunir várias pessoas aqui, tá? E conseguiu também fazer renascer a história de Pixinguinha, porque até então Pixinguinha, que mora próximo daqui, vai lá, 30 metros daqui, né? É uma pessoa que estava, de uma certa forma, desconhecida. Pixinguinha, dentro da música instrumental brasileira do choro, foi fundamental. Quem que não conhece Pixinguinha, meu Deus? A poucos metros do Bar da Portuguesa fica a casa onde morou Pixinguinha. Hoje, quem mora lá é a Dona Wanda. Eu morava na outra rua de trás, passava aqui, eu via o Pixinguinha de pijama, via o Pixinguinha ali na frente dando bala para as crianças, via o Pixinguinha tocando, então ficou essa imagem, né, boa dele. Nesse quintal eram realizadas rodas de choro organizadas por Pixinguinha. Dona Wanda abriu uma concessão e autorizou que a nossa produção reproduzisse uma dessas rodas. Garoto, nós temos um trabalho para fazer lá no Lins Vasconcelos. Casa de Luciara é uma casa, um orfanato. Tá bem. Aí foi eu, Nelson, Landinho, pessoal. Aí quando chegou na porta, aí o cara olhou assim, poxa, eu não acredito, o mestre aqui. Puxa, mestre, eu queria tanto tocar com o senhor. Eu disse, mas não vai tocar por quê? Porque eu só sei fazer Dó maior. Ele tocou a noite todinha Dó maior. O cara tocar. Isso nunca mais eu esqueci disso. Pixinguinha morou por 30 anos em Ramos, na rua que hoje leva seu nome. Mais de 50 anos depois de sua morte, a casa continua sendo um ponto de referência e de inspiração para artistas de todas as gerações. A minha geração, infelizmente, não teve a oportunidade de conviver com grandes mestres como Jacó, como Pixinguinha, como tantos outros, né? Mas a gente tem o mestre Siqueira, né? A gente tem muita gente que conviveu com essa época e que é generosíssima com a nossa geração. Ramos é uma família. Todos que moram aqui, todos se conhecem, todos se falam. É um pouco diferente dos outros bairros. Essa coisa do andar na calçada, de conhecer o vizinho pelo nome, uma coisa que vai de geração para geração. Eu me sinto privilegiado por ter crescido aqui e viver nessa região aqui. Eu sou apaixonada por Ramos. É um bairro bom para se morar.